No perfil de hoje eu estou conversando com um escritor muito talentoso, expert em biografias, Márcio Pascoal. Márcio, antes das biografias, como eu disse, você passou lá pelo romance, o primeiro foi o Sofá Branco, que é um desafio, não foi? Claro. O Sofá Branco conta que história e você não teve temor de começar assim com um romance, a se lançar nesse mundo da literatura? Não, na realidade eu não tive essa pretensão. Eu trabalho, como eu te falei, trabalhava com o João Antônio. Sim. E aí eu escrevia os contos. Sim. Comecei com os contos. Aí foi a ideia dele, falou, ele percebeu que existia um personagem ligando todos os contos. E esse personagem era muito autobiográfico. Era uma pessoa, o romance trata de um profissional na área da economia mista, que seria a Petrobras, onde eu trabalhava, muito insatisfeito com o seu trabalho, realizado profissionalmente, mas que o grande sonho era escrever. E ele se prepara para isso e tem um final meio surpreendente. Então, foram contos que foram se encaixando e aí eu fui contando a minha história. Era bem autobiográfico. E por que Sofá Branco? Porque, outra coisa muito interessante, ele sempre aparece no livro, uma coisa meio misteriosa. A partir do sofá na minha casa, que a minha mãe botava um sofá, botava coberto de branco para ninguém usar, achava aquilo muito interessante. Né? Tinha aquele sofá, ninguém podia sentar, só para visita, a gente não recebia visita. Ou seja, não usava-se o sofá. Então, esse sofá sempre acompanhou a sua vida. Talvez no meu inconsciente e no livro também. Que interessante, né? Uma marca da sua história que você transportou e que foi forte, que você deu título ao livro. Mas eu fui surpreendido com o romance. Quer dizer, não foi minha proposta inicial. Você pensava graças ao João Antônio, que veio me incentivando e veio cuidando do livro, e ele veio, de certa forma, monitorando. Pascoal, isso aqui está por aqui, vai por aqui, ele tem uma grande contribuição nesse livro. E você gostou de escrever romance, porque depois fez outros tão bem sucedidos quanto. É verdade. E tem, de fato, uma, vamos dizer assim, uma linguagem, um caminho diferente dentro da literatura, não tem? Porque você tem experiência em outras áreas, como a biografia, por exemplo, tem uma outra linguagem. Como eu te falei, eu comecei com humor, aí permitiu que eu lançasse o romance, que ganhou os prêmios, e logo depois veio o convite do João do Vale. Sim. E aí eu começo a fazer uma biografia meio autodidática, porque eu não tinha experiência nenhuma. E você sentiu mais dificuldade onde? Em fazer a biografia, a primeira no caso, ou escrever um romance? A primeira biografia é mais complicada. Por quê? Porque tem todo, eu fui aprendendo, eu me lembro que a minha primeira entrevista foi com o Zé Cabaleiro chegando no Rio de Janeiro, e eu depois fui ver a fita, nós bebemos um pouco, claro, e eu não deixava ele falar. Quer dizer, eu falei, não, eu tenho que ficar quieta, né? Não posso interromper. Outra muito interessante também foi com o Fagner, que eu não resisti, porque Asa Partida é uma música que eu gosto muito e marcou muito. No meio da entrevista, ele começou a tocar o violão, a música do João do Vale, e eu quase pedi para ele tocar Asa Partida. E pronto, quer dizer, tudo misturado. Eu fui Isso aprendendo. deve ter te dado um trabalho dobrado, né? Porque aí você teve que entrevistar mais vezes. Não, mas cara, ele mesmo já me olhou e falou, você é um biógrafo ou um fã? E aí, isso tudo, claro que você não pode. Vai entrevistar o Chico, o Edu Lobo, não tem como você... Mas não pode, você tem que disfarçar, você tem que manter. Pelo menos tentar, né, Márcio? Então eu vim aprendendo isso tudo. E também a selecionar, ou a saber ouvir, que tem muita coisa que você não tem como comprovar. Isso que eu ia te perguntar. E como é que fica essa história do que é verdade e do que não é verdade? Porque as pessoas contam as suas histórias um pouco a seu modo. E deslocadas, às vezes, do tempo que a coisa também aconteceu. Como você faz essa checagem? Eu não tinha como checar, João do Vale já tinha morrido. E eu procurei fazer um filtro natural, com bom senso. Evidentemente que o João do Vale parece que conheceu o Rio de Janeiro todo. Ele deve ter vivido 200 anos, não é possível. E as pessoas realmente, a pessoa está morta, não tem como, né? Então... Mas a família não... Ele tinha uma vida com uma dicotomia muito grande entre família e o artista. Ele em casa era o João do Vale, nordestino, com educação severa e tudo. E na vida artística era um boêmio. Então a família não meio que se miscuía da parte artística dele. Ele excursionava muito, saía e tinha família que morava em Nova Iguaçu. Então, mesmo você com bom senso, com os artistas, você vai comparando, né? E você não pegou nenhuma informação totalmente nada a ver, não? Peguei várias.
Várias. Do tipo, convivi com ele e a pessoa nem conhecia? Porque essas e, coisas não, acontecem, e você sabe. o pior são os casos. Também. Esses são incríveis, as farras, né? Que fiz. Aí você bota só... Também eu procurei direcionar para a parte musical, para a obra dele, para a crítica social que ele sofreu e como essa pessoa pobre, nordestino, negro, abandonado lá no sertão de Pedreiras, vai num circo, vai para o Piauí, foge para o Piauí num circo, para você ver onde ele morava. Depois vai parar em Salvador, pedreiro, vem parar no Rio de Janeiro, trabalha numa obra na Barão de Ipanema, em Copacabana, e dali ele vai para a Rádio Nacional tentar achar o Luiz Gonzaga. Ele não sabia escrever, né? Era analfabeto. Tanto é que ele tem vários parceiros garçons. Olha, que legal. Que escreviam para ele. Ele cantava, transcreviam, né? Na verdade, né? Isso é uma história curiosíssima, né? Ele tem parceiro bicheiro, dono de forró. E fora as músicas que ele vendeu, que foram muitas. De autoria dele, ele vendia para sobreviver. Isso era muito comum naquela época. É isso que eu ia falar, não foi só o João. Cartola, Nelson Cavaquinho, vários fizeram isso para sobreviver. Era uma prática aceita, não tinha muito essa parte moral. Porque você recebia como se você estivesse vendendo adiantado. Produto, você estava vendendo um produto que você fazia. Exatamente, como hoje em literatura funciona o advance, você recebe antes. É verdade. E qual foi a história mais tocante do João do Vale para você? Tem tantas que tem uma muito gozada, porque ele teve um derrame e quem conta o Fagner e o Chico foram transferi-lo, foram pegar em Nova Iguaçu onde ele estava para levar para a clínica Bambina. Quando ele estava sendo levado, ele já estava ouvindo mais ou menos e o Chico e o Fagner foram perguntando para ele como era o que tinha acontecido, se tinha alguma sequela, o que podia acontecer. E o médico foi informando, dizendo que ele podia ficar com o lado esquerdo paralisado. E aí ele estava nu, ele pegou os órgãos genitais e passou para a direita. Passou para a direita. Esse era o João do Vale. Uma figura. Né? Provavelmente uma figura, né? Sim. O resultado final, a família gostou, aprovou? Como é que funcionou? Hoje amigo deles. Faz uma cabritada, a Lúcia, a filha dele, faz um cabrito fantástico. E você provavelmente aprovou. Claro, famoso. Foi a melhor parte. E me diz uma coisa, você acha que, por exemplo, o João do Vale tem essa história curiosíssima que você acabou de contar, inclusive um homem analfabeto com essa capacidade artística imbatível. Você acha, como ele, nós devemos ter muitos outros no Brasil? Você acha que essas pessoas ainda não têm o reconhecimento que deveriam? O João teve porque o filho te procurou e você fez. Quer dizer, teve pelas músicas, pela Bethânia, enfim, a história que nós falamos. Eles têm pouco reconhecimento, que a gente tinha que fazer alguma coisa para resgatar pessoas como ele. Quem trabalha com biografia sabe que um dos grandes problemas, né, nossos é o resgate da memória. Essa é uma lacuna, porque as pessoas se importam muito com quem está na mídia. Então a biografia da Rita Lee, do Roberto Carlos, de quem está na mídia, do Chico Buarque, da Elis Regina. Não há um resgate daqueles artistas de que se não se fala mais. Isso é uma falha, né? É uma característica bastante latina, né? Então, vai ser sempre difícil um artista ter o seu valor reconhecido se as novas gerações não têm contato. E eu sinto muito isso quando eu falo sobre João do Vale. As pessoas, quase ninguém, dos jovens quase ninguém sabe. É o Carcará, é a Bethânia, por causa da Bethânia. Sabem. E por causa da Bethânia. Sim, também. É muito creditado a ela, inclusive. Exatamente. Né? Então, se ela fosse compositora, eu ia achar, inclusive, que era dela. Muita gente. Como ela não isso também facilita. Mas Coronel se ela Antônio fosse... Bento, do Tim Maia, que todo mundo jura que é do Tim Maia. E é dela. É dele, do João do Vale. Eu falei o contrário. Da Bethânia, é dele. Bethânia nem compõe. Mas não é reconhecido e vários artistas que têm essa característica de tirar leite de pedra, mas o resgate de memória vai ser difícil. E o Brasil é cheio de pessoas assim, né? Muito. Gonzagão, teve gente que conseguiu
dá a volta por cima, mas existem tantos outros que não, né? Que morreram na pobreza, inclusive, são pessoas com um talento enorme. Nesse ponto, o Brasil é cheio. Voltando à história dos romances, como é que você escolhe os assuntos que você quer falar? Isso vem, né? A Samantha, por exemplo, que foi meu segundo romance, foi a partir da percepção que existia a voz feminina na MPB. A MPB tem a voz feminina. Aí você vê que você acha cantoras de todas as formas, e já cantora é mais difícil. Aí eu criei um personagem, que era uma revista, uma cantora que queria fazer sucesso a qualquer preço, e a Samantha. E criei nesse universo todo que eu pesquisei, que foram 98 entrevistas de artistas da MPB. É difícil ter um artista MPB que eu não tenha falado para escrever sobre João do Vale. E aí eu criei esse personagem da Samantha. A Odara já foi um travesti, que foi onde a Rogéria leu e que se interessou e me disse que eu ia fazer a biografia dela. A partir do... Mas o Odara também é romanceado? É um romanceado, ficção... É ficção total? Ficção total. Não tem base em ninguém? Não, o travesti que eu para não dizer que não tem infância um pouco da Rogéria, mas foi ficção total. Você também escreveu para o público infantil. Você tem livros para o público infantil. Tenho um. Quando eu dava aula de literatura, tinha uma aluna que era professora de criança e especializada em livro infantil. E aí nós tivemos uma proposta para escrever o livro Maluco e a Caneta Sem Tinta, que é um livro muito bem sucedido pela ZIT, já está em 3ª edição. Mas eu tive a ajuda dela. Mas foram livros de encomenda? Isso que eu queria saber. Não. Nós fizemos, a partir de uma ideia minha, nós fomos escrevendo, ela foi construindo aquela literatura, brincava muito comigo, que eu sou muito, muito pesado, né? A mão é pesada. E aí ela foi transformando e o livro ficou para o público-alvo de 10 a 14 anos. E isso que eu queria te falar, é muito diferente, porque você já vinha escrevendo para o público adulto. Foi muito diferente, foi muito complicado, digamos assim, você migrar para o universo infantil? Eu tive o apoio dela, né, que não escrevi sozinho, fiquei bastante seguro quanto a isso, e achei uma delícia. Mas eu já tinha muita experiência, eu li muito, como te falei, Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Júlio Verne, então eu tenho muito contato com literatura infantil, desde cedo. E que assuntos você acha bacana escrever para criança? Por exemplo, quando você pensa em escrever para criança, o que te vem? O que você gostaria de falar? O que você se propõe a falar? Nesse caso foi a literatura, né? O livro Maluco é um livro que sai da gráfica em branco, defeituoso. Ele é abandonado numa biblioteca e nesse mesmo dia que ele é abandonado, um professor de matemática, a caneta acaba tinta, também joga fora. Eles se encontram, então, para escrever um livro. Quer dizer, a imaginação vencendo tudo isso. E você acha que as nossas crianças leem pouco? Elas têm pouco interesse pela leitura não obrigatória, aquela leitura que não é imposta pela escola e que muitas vezes não rende o fruto que a gente gostaria lá na frente? Eu tenho impressão, pelos números, né? Eu acompanho mais ou menos, você vê pelas feiras, pelas bienais, você sempre vê um número sempre aumentando de crianças interessadas, escolas, essas coisas todas. O mercado editorial infantil não está mal, né? Com toda a crise, ele ainda subsiste bem. Então, sempre vai ter esse interesse da criança na leitura. Não tanto, você hoje não tem uma criança com muito livro, com muita leitura, muita bagagem nesse sentido, mas você vai ter sempre crianças interessadas pelo livro. E aí depois você vai entrando na fase adolescente, que aí são os fenômenos que a gente tem acompanhado surgir, desde de Rebouças, Kéfera, porque a gente meio que não entende, né? E tem um público, um público pulsante. Não é? Então tem, existe. Acho que é um pouco segmentado, como você está falando. A leitura escolhida pelo adolescente é bastante segmentada, mas não importa. O importante é ler. É verdade. Ler é fundamental, não importa se segmentado ou não. Até porque para você formar o adulto leitor, é importante que você tenha o jovem leitor, né? Tem os puristas que criticam muito esse lado, mas é a mesma crítica que você pode fazer ao Google, à internet. É verdade. Você tem acesso muito maior a um conhecimento, mas você tem que ter um pouco de conhecimento para utilizar aquele conhecimento adequadamente. Senão,
vai ficar uma via só. Então hoje é muito comum a pessoa pega qualquer coisa na internet, não sabe procurar. Então tem esse problema. É verdade, isso daí com certeza. Isso vai se transferir para a literatura também. Você tem esses adolescentes que pegam esses livros, quer dizer, você não tem um nível como era de antigamente, mas em compensação você está... Inclusive o tipo de leitura, né? A leitura de gerações passadas eram completamente diferentes das de hoje. Por exemplo, romances eram escritos para as moças na década de 30, 40, né? Era uma outra história, era uma outra realidade, digamos assim, né? Eu costumo brincar muito, perguntar assim, a diferença entre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Harry Potter. Sim. É completamente diferente. São dois universos completamente diferentes. Dois mundos diferentíssimos, é verdade. E depois do João do Vale, que foi muito bem sucedido, você vai para o senhor Astolfo Barroso Pinto, a nossa travesti Rogéria, como ela gostava de dizer, a travesti da família brasileira, não era assim? E isso foi um convite que partiu dela mesma, não foi? Depois de Odara. Ela leu e te convidou. Em 2013, a gente era praticamente vizinho, não lembro, se encontrava sempre. E aí ela falou, você vai escrever a minha biografia. Ela já tinha tentado escrever 2 vezes. Mas eu queria que você contasse essa história também no próximo bloco, porque essa é uma história interessantíssima. A gente vai mostrar o livro aqui e a gente fala sobre isso já já. Eu peço a você um minutinho, porque a gente volta rapidinho, é um brevíssimo intervalo e eu volto já.